Amados do Senhor, neste domingo à noite, essa noite maravilhosa em que podemos estar na casa do Senhor, eu vos saúdo com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quero convidar os irmãos a nesta noite abrirem suas Bíblias no texto que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler todo o capítulo, mas a nossa mensagem vai estar focada ali nos versículos 18 a 20. A leitura do capítulo é importante para que a gente tenha o contexto do que nós vamos tratar nos versículos 18 a 20. De fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias em silêncio. Diz assim a santa palavra do Senhor: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o verás. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os seus discípulos e o roubaram enquanto dormiam. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu és maravilhoso, Pai. Porque tu és bom, porque as tuas misericórdias estão sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, palavra que nos instrui, que nos ensina acerca do verdadeiro evangelho, Pai bendito. Nesse momento queremos te pedir, ó Deus, que tu fale aos nossos corações através da tua palavra, Senhor. Que tu nos alimente, que tu nos exorte, que tu nos encoraje, que possamos, ó Deus, sermos edificados, ó Senhor, por essa palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo, preservada e chegou até nós como palavra do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, do nosso Salvador. Nós te pedimos isso no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nos dias em que o mundo comemora a Páscoa, e a Páscoa do Senhor Jesus. E hoje é o dia em que nós comemoramos, de maneira especial, obviamente, a ressurreição do nosso Senhor. Mas muitos não creem nisso, e muitos propagam
uma inverdade acerca da ressurreição. Propagam que a ressurreição ela existiu tão somente no coração dos discípulos, que eles ouviram falar disso e preferiram acreditar que Jesus ressuscitou, mas que de fato isso não aconteceu. Assim pensam e pregam aqueles que se identificam com a doutrina da teologia social, da missão integral e ainda da igreja emergente. Para eles, Cristo não passa de um modelo social a ser seguido em partes. Contudo, meus irmãos, negar a ressurreição de Cristo é negar o ministério do Senhor Jesus, é negar o próprio Jesus, porque quando negamos a ressurreição de Cristo, nós reputamos a Ele tão somente a sua humanidade. E se Cristo foi somente um homem, é vã a nossa fé, como escreve o apóstolo Paulo. Se Ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. A vitória na cruz ela é consolidada por ter Cristo ressuscitado. É nisso que se baseia a fé dos santos. Negar a ressurreição de Cristo é negar a sua obra vicária, é se opor à verdade clara, lúcida e retumbante do Evangelho. É acabar com a fé dos santos, é relegar aos homens a condenação eterna. Essa manobra de negar a ressurreição de Cristo, essa manobra, essa engenharia satânica, ela existiu desde muito tempo. Se nós voltarmos aqui à leitura que fizemos agora, do versículo 11 ao 15, nós vamos ver isso acontecendo imediatamente após a ressurreição do Senhor Jesus, quando os principais sacerdotes, eles subornam os guardas. E percebam, no versículo 11, vai dizer o seguinte: indo ela, as mulheres, eis que alguns guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Então eles contaram o que viram, o anjo, a operação que ali aconteceu e a ressurreição de Cristo. Mas mesmo diante de um relato daqueles guardas, os sacerdotes preferiram apagar a verdade, negar a verdade e subornar aqueles guardas para que eles contassem outra história que não a que Jesus havia ressuscitado, por um motivo simples: porque se ele ressuscitou, ele venceu a morte. O apóstolo Paulo, como eu falei, ele vai escrever em 1 Coríntios capítulo 15: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Ele ainda completa no versículo 19, vai dizer: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a nossa fé se baseia no fato de ter Cristo cumprido cabalmente a sua missão, ter sido morto sim na cruz do Calvário e ter levado sobre ele os nossos pecados, mas no fato dele ter ressuscitado, no fato dele viver. É nisso que nós acreditamos. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, é real. Ela é um fato ocorrido no tempo e na história, não uma ideia que surgiu na cabeça de alguns discípulos. E por isso hoje, diante dessa verdade, nós falaremos acerca de algumas afirmações feitas por Jesus e consequências advindas dessas afirmações. Esse texto que nós lemos, do versículo 18 ao 20, ele se encontra em um dos evangelhos. E os evangelhos, eles são os livros escritos contando o ministério de Jesus aqui na terra. Esse é o último e derradeiro texto escrito por Mateus. Ele fecha o evangelho de Mateus. E é importante que digamos isso, porque ele fecha com a fala de Jesus ressurreto, falando aos seus discípulos. Depois disso nós vamos poder ver sim a obra de Jesus em Atos dos Apóstolos, mas agora através da igreja. Jesus aqui em terra, no nosso convívio, essas são as últimas palavras dele. E é simbólico de que nós possamos observar as verdades contidas. Ou seja, Jesus cumpriu seu ministério, Jesus foi morto, Jesus foi sepultado, ele ressuscitou, e ao ressuscitar, ele trouxe uma mensagem aos seus discípulos, e é sobre ela que nós vamos falar nesta noite. Aqui nós encontramos, meus irmãos, 3 verdades trazidas por Jesus nesse texto, dos versículos 18 ao 20. A primeira delas é que ele vai dar uma declaração.
e ele vai dar uma declaração de vitória. A segunda é que há uma grande ordem dada por ele aqui aos discípulos. E a terceira verdade é uma promessa maravilhosa e encorajadora para todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Volte seu olhar para o versículo 18 e veja o que Jesus diz ao encontrar com os discípulos. A palavra de Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A primeira verdade que Jesus diz àqueles discípulos ao encontrar com eles é uma declaração de vitória, porque ele havia ressuscitado. Jesus vai dizer que toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, em detrimento de ter ele vencido a morte, em detrimento de ter ele cumprido o seu ministério. E é interessante quando nós fazemos um comparativo com o texto de Mateus 27:46, quando ele ainda estava na cruz sendo crucificado, quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Agora, de forma completamente oposta, ele vai dizer que o Pai lhe deu toda a autoridade no céu e na terra, porque ele cumpriu cabalmente a sua missão. É claro que Jesus, como sendo Deus, ele sempre teve todo o poder, toda a majestade, toda a glória. Ele sempre teve todo o domínio, toda a autoridade. E é importante que nós entendamos esse ponto aqui. A questão aqui, meus irmãos, é uma autoridade ligada ao plano de salvação. É uma autoridade que trata particularmente do reino dessa terra. Para entendermos melhor, é necessário que nós observemos com maior detalhamento a fala de Jesus, para buscarmos identificar dois pontos. De quem era essa autoridade que lhe foi dada? Que autoridade é essa que Jesus diz que recebeu agora? E que mudanças ocorrem quando Jesus recebe essa autoridade? O reverendo Leandro Lima, pastor presbiteriano, numa de suas aulas sobre escatologia, estudo das últimas coisas, ele vai trazer uma fala de um teólogo chamado Van Groningen. E ele diz o seguinte: num certo sentido, o império parasita de Satanás estava dentro do reino de Deus. O que ele quer dizer aqui, meus irmãos, é que dentro do grande reino de Deus, do domínio sempiterno, sem limites de Deus, existia um império de Satanás nessa terra. Desde que o homem pecou e o pecado entrou no mundo, houve um rompimento completo de relação do homem com Deus e de Deus com o homem. E nesse momento estabelece-se o império de Satanás aqui nessa terra. Quando Cristo encarna, é interessante que nós percebamos, e a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Eu vou trazer alguns textos para a gente poder ter essa certeza. Quando Cristo nasce, quando o menino nasce, perceba que o texto vai dizer que quem se apresenta diante dele não é o coral celestial. Ele vai dizer que se apresenta diante daquele menino ali as milícias celestiais. De maneira que se apresentou diante de Cristo, quando ele nasce, os exércitos dos céus, porque ali se iniciava uma batalha de Cristo pela autoridade do reino aqui estabelecido. Não uma guerra de poder, porque ninguém pode com o Senhor, mas uma guerra de autoridade acerca da salvação dos homens. Perceba que logo que Jesus Cristo ele é batizado, ele já enfrenta o seu primeiro embate com o príncipe, com o então príncipe deste mundo. Na terceira tentação, descrita em Mateus 4:8, nós vamos poder perceber que, de fato, Satanás tinha autoridade nesta terra. Ele vai dizer, o texto vai dizer o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Após Cristo ter vencido o primeiro embate, e esse embate, nós sabemos a história, Cristo venceu, outros mais vieram. Marcos, ele escreve de maneira muito rápida
e circunstancial o seu evangelho. Então ele vai trazendo texto após texto, nos mostrando como que a atuação, a de Satanás, do seu império, ela era muito mais perceptível naquele tempo. Marcos capítulo 1, versículo 21, vai dizer o seguinte: depois de entrar em Cafarnaum, e logo no sábado, foi ele ensinar na sinagoga, Jesus. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Essa expressão, que tenho eu contigo, era expressão usada para dizer que autoridade tu tens sobre mim. Porque tu estás de alguma maneira se colocando com autoridade sobre mim, já que tu não a tens? Que tenho eu contigo, Jesus Nazareno? Apesar do espírito imundo reconhecer quem ele era, ele diz: olha, aqui a autoridade não é tua. Marcos ainda no capítulo 1, 32, vai nos mostrar, e ele vai seguir mostrando como que era rotina ver muitos endemoniados. Ele vai dizer: à tarde, ao cair do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos e endemoniados. 34, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem era. E aí ele vai continuar no 38, e Marcos capítulo 5 também, quando trata acerca da cura do endemoniado Gerazeno, aquele homem que Marcos relata que nem as cadeias podiam deter, e quando Jesus chega ali, ele corre e adora Jesus. Mas ele diz o seguinte: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Ele foi ao ponto de chamar Deus, conjurar Deus e dizer: olha, em nome de Deus eu digo, não me atormente. Que tem tu comigo, conta comigo. Eles sabiam todos, obviamente, que chegaria a hora do reino de Cristo, mas ainda não era chegada. E eles, diante do Senhor, eles questionavam essa autoridade, apesar de obedecer, porque Ele tem todo o poder. Portanto, quando Cristo diz que toda autoridade lhe foi dada na terra, Ele está declarando a sua vitória sobre o reino de Satanás, no sentido de que o véu foi rasgado, de que o domínio dele agora é limitado, de que o reino de Cristo foi estabelecido nos nossos corações. Nós não precisamos mais, como outrora, de um sacerdote para nos ligar ao Senhor. Agora nós temos o caminho aberto. Cristo venceu o pecado e venceu a morte. Por isso ele vai dizer que toda autoridade lhe foi dada na terra. E é interessante que isso é confirmado quando nós vamos examinar a ascensão de Cristo. Apocalipse 12 vai falar sobre a expulsão de Satanás dos céus. E perceba, Satanás, quando lemos o livro de Jó, ele se apresenta diante do Senhor com os filhos de Deus. Ele estava lá. A expulsão de Satanás acontece com a ascensão de Cristo. Então por isso que Cristo diz que agora é o momento em que ele recebe toda a autoridade nos céus e na terra. E o que isso quer dizer, meus queridos, na prática? É que agora se estabelece o reino temporário de Cristo, sobre o qual ele governará até o dia em que ele entregará o seu reino ao Senhor, ao nosso Deus. Dia esse que ele vencerá todos os seus inimigos, como descreve o apóstolo Paulo. Meus irmãos, então a autoridade no céu está ligada também à questão da autoridade na terra. Cristo, quando ele vence a morte, ele tem toda a autoridade na terra, porque o seu reino é estabelecido aqui. E no céu também, porque quando ele é assunto aos céus, agora ele governa até o dia da sua volta. Então, isso aqui, meus irmãos, é uma declaração de Cristo da sua vitória completa. Ele diz, ele agora, depois de ressurreto, encontrando novamente com os seus discípulos, ele não se encontra mais como aquele que estava pregado numa cruz,
ele se encontra agora declarando que ele é o vencedor, que ele tem toda a autoridade no céu e na terra. Apenas e tão somente porque ele tem essa autoridade no céu e na terra, apenas e tão somente porque ele vive e ressuscitou, meus queridos, é que nós podemos crer no amanhã, porque o nosso Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, ele vive. Mas depois de ter feito essa declaração de vitória, o Senhor ele vai dar uma grande ordem àqueles discípulos. Ele vai tratar com eles acerca de 3 ordens, ou na verdade uma ordem escalonada em 3 momentos. Versículo 19, ele vai dizer: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Preste atenção que no início do versículo 19, ele vai dizer: ide, portanto. Nós temos aí uma conjunção conclusiva. É como se Jesus dissesse: agora que vocês sabem que eu venci, que eu já disse a vocês que eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, agora vão e façam discípulos. Portanto, façam discípulos. É isso que ele está dizendo. E olhe, não se trata, meus irmãos, de um pedido. Perceba que ele já disse que ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade lhe pertence. Então, com a autoridade que lhe pertence, ele está dando uma ordem aos seus discípulos. Isso aqui é um mandato. Isso aqui é uma ordem do Senhor. Ele não está pedindo. Ele não está perguntando se eles querem. Ele está dizendo: ide, portanto, e pregai, e fazei discípulos. Eu convido os irmãos a acompanharem a progressão dessa ordem que o Senhor Jesus diz. A primeira coisa que ele vai dizer, está aí, nós lemos, é fazer discípulos. Os discípulos deveriam entregar essa mensagem, meus queridos, para todos quanto fosse possível, de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, e ninguém deveria ficar de fora. Em Atos dos Apóstolos, no início de Atos, Jesus fala também aos discípulos, e ele vai dizer: olha, aguardem que descerá sobre vós o poder do Espírito Santo, descerá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ele reafirma e deixa claro de que a pregação era para todos. Eles deveriam testemunhar do amor de Deus e da obra de Cristo Jesus. Veja que aqui a ênfase é de anunciar ao pecador, é de levar as boas novas, é de dizer: olha, o Senhor Jesus, ele venceu a morte, ele tem toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra, e todo aquele que crê nele terá a vida eterna. Essa mensagem, meus queridos, ela era uma mensagem urgente. Tão logo os apóstolos receberam, ou a igreja recebeu o Espírito Santo em Pentecostes, eles saíram pregando o Evangelho. Era uma sensação de urgência que a igreja primitiva tinha. Por isso mesmo os apóstolos deram suas vidas para levar o Evangelho salvífico de Cristo, porque a cada dia, meus irmãos, existe essa oportunidade de falar do Evangelho, e essa urgência cabe a nós também. Todos os dias nós temos pessoas que estão morrendo sem crer no Senhor Jesus. Todos os dias, diz uma pesquisa, 70 mil pessoas morrem no mundo que nunca ouviram falar o nome de Jesus Cristo. E cabe a nós. Esse ide é para mim e para você. O teólogo e escritor John Charles Riley, ou J.C. Riley, como muitos conhecem, ele é preciso ao comentar esse primeiro ponto. E eu queria trazer o comentário dele aos irmãos para nos ajudar a elucidar essa importância acerca de fazer discípulos. Ele vai dizer o seguinte: eles não deveriam reter para si mesmos seu conhecimento de Jesus Cristo. Deveriam comunicá-lo às outras pessoas. Não deveriam supor que a salvação fora revelada exclusivamente aos judeus, e deviam torná-la conhecida do mundo inteiro. Deveriam esforçar-se para fazer discípulos de todas as nações e anunciar a todos os povos que Cristo havia morrido
pelos pecadores. E ele continua sua fala e nos adverte sobre a extensão desse mandato. Ele vai dizer: nunca nos esqueçamos de que essa solene determinação continua ainda em pleno vigor. É dever obrigatório de todo discípulo de Cristo fazer tudo o que seja possível, pessoalmente ou pela oração, para que outras pessoas venham a conhecer a Cristo. Se negligenciamos esse dever, onde está a nossa fé? Pergunta ele. Onde está o nosso amor cristão? E ele continua: se uma pessoa não tem o desejo de fazer o evangelho conhecido no mundo, bem se pode questionar se ela conhece mesmo o valor do evangelho. Precisamos anunciar, meus irmãos, porque é um mandato do Senhor, porque nós sabemos que Ele venceu e é importante que nós declaremos isso ao mundo, que Ele vive, que Ele reina, que Ele é o Senhor que venceu a morte, e todo aquele que crer no seu nome será salvo. Segundo ponto da ordem de Jesus é quando ele diz: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A segunda ordem aqui é acrescentá-los ao corpo de Cristo através do batismo. O que Jesus está dizendo aqui agora, meus irmãos, é o seguinte: vão e façam discípulos, e aqueles que crerem, não os abandonem, não deixem eles à revelia, mas façam a introdução deles no corpo de Cristo através do batismo. Nós cremos piamente, meus irmãos, que o batismo ele não tem nenhum poder sobrenatural, não é ele quem nos expia dos nossos pecados, como existem algumas religiões que creem nisso. Nós cremos que o batismo ele é um sinal visível de uma graça invisível. Ele é um sinal de introdução daquele que creu em Cristo, que entendeu o seu favor através do Evangelho, que professou a sua fé publicamente e que agora vai fazer parte da igreja do Senhor. Então, o que o Senhor está dizendo aqui é: aqueles que vocês pregarem o Evangelho e crerem, façam a introdução deles no corpo de Cristo. E isso nos mostra, meus irmãos, a importância de estarmos na igreja. Essa introdução na igreja, ela não visa outra coisa mas o fortalecimento daqueles que creem em Cristo. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos salva e nos dá um povo, uma família, para que nessa família nós possamos exercitar a nossa fé. Assim como a circuncisão era o sinal no Antigo Testamento da aliança de Deus conosco, no nosso tempo, o batismo é o sinal da aliança com o Senhor. Perceba que a continuidade, a sequência lógica de Jesus: vão e façam discípulos, e aqueles que crerem, batizem em nome do Senhor Jesus, introduzindo-os no corpo de Cristo. É por isso que estar na igreja, meus irmãos, para aqueles que creem em Cristo, é um mandamento do Senhor. É óbvio que nós sabemos que a igreja não é perfeita aqui na terra. Um dia seremos, não hoje. É óbvio que sabemos que nós vamos ter problemas, que fatos desagradáveis podem acontecer, porque trata-se de pecadores regenerados, mas pecadores. Mas esse é o lugar onde o Senhor nos colocou para sermos povo de Deus. É aqui que nós exercitamos a nossa fé. É aqui que você com o seu dom abençoa o corpo do cabeça que é Cristo. E é aqui que nós somos também abençoados pelos dons que Deus tem dado à igreja. Paulo ele é muito assertivo quando faz esse comparativo da igreja como corpo e do corpo humano, quando ele diz que todos nós, como órgãos do corpo, contribuímos juntamente para o crescimento do corpo em amor. Então o que Cristo está dizendo aqui é: introduzam a igreja, e assim a igreja cresce, a igreja continua avançando. Terceira ordem que ele vai dar está no versículo 20:
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então ele disse: ide e fazei discípulos, pregue o evangelho. Aqueles que ouvirem e que aceitarem o evangelho, obviamente os eleitos do Senhor, os batizem e os tragam para o corpo de Cristo, para que sejam fortalecidos no corpo de Cristo. E em terceiro ele vai dizer: e estando eles no corpo de Cristo, ensine a eles a guardar todas estas coisas. Resumindo, ensinem a obediência. Nós somos cristãos, fomos chamados assim a primeira vez em Antioquia e assim continuamos a ser chamados. Nós somos, por assim dizer, discípulos de Cristo. O ministério de Cristo foi de obediência, por isso que isso é imputado a nós. Uma vez conhecendo a verdade, meus queridos, nós devemos ser obedientes, mas para isso nós precisamos ser ensinados. E a igreja é o lugar onde a palavra de Deus é exposta. A igreja é o lugar que Deus separou homens, capacitou-os, ordenou-os para que eles expusessem a sua palavra. É aqui onde nós conhecemos mais profundamente ao Senhor, não só pela pregação da palavra, mas também pela multiplicidade dos dons, pela generosidade dos irmãos, pelos dons da misericórdia, da oração. Não tem nada mais maravilhoso do que você receber uma mensagem de um irmão dizendo assim, no meio da semana: eu estava orando por você. Isso enche o nosso coração de alegria. E temos que estar na igreja para poder aprender não só com a exposição da palavra, mas aprender com o agir de Deus na vida de cada um de nós. O Senhor Jesus dá claramente 3 ordens aqui: preguem, introduzam a igreja e conduzam, ensinando para que sejam obedientes. E por último, meus irmãos, Jesus primeiro fez uma declaração de vitória. Agora ele deu uma ordem à igreja: preguem o evangelho, batizem e ensinem. E por último, ele vai fazer uma declaração de verdade, mais uma verdade, que é uma maravilhosa promessa, uma encorajadora promessa. Está ainda no versículo 20, quando ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Após ter declarado a sua vitória, após ter dado a ordem à igreja, o Senhor Jesus Cristo faz uma promessa maravilhosa, meus irmãos. Uma promessa que enche os nossos corações de alegria. Ele finaliza sua fala de modo espetacular. O Senhor dos céus e da terra, o Rei dos reis, garante que estará com os seus discípulos todos os dias. Certamente que o convívio dos irmãos, ele é importante para a manutenção da nossa fé. Mas, como nós somos corpo, nós não contamos tão somente com o convívio, com a bênção advinda da comunhão dos irmãos, mas nós temos o privilégio de termos o cabeça ocupando o lugar dele nesse corpo, que é o Senhor Jesus. Por isso mesmo, como corpo de Cristo, nós temos a presença do Senhor Jesus Cristo todos os dias, meus irmãos, seja qual for o dia, quer dias felizes, quer dias tristes, quer dias de grande euforia ou dias de grande tribulação, o Senhor Jesus está conosco todos estes dias. Que lição maravilhosa de liderança ele também dá aos discípulos, quando ele diz aos discípulos: olha, preguem, introduzam e discipulem, não deixem aqueles que creram sozinhos, não os abandonem, não preguem e deixem eles a revelia de estar próximo para aprender. Ao tempo que ele diz isso aos discípulos, ele diz: e de modo igual eu farei com vocês, porque eu também estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é o grande pastor, ele é o nosso sumo pastor, ele é quem conduz a igreja e usa homens e mulheres para isso. Mais uma vez eu faço uso, e por último aqui eu faço uso mais uma vez de uma fala do J.C. Ryle, e ele explica a magnitude dessa promessa feita pelo Senhor.
ele vai dizer o seguinte: qual maior consolação os crentes poderiam desejar do que esta verdade? Não importa o que aconteça, nunca estamos completamente sozinhos ou sem amigos. Cristo está sempre conosco. Podemos olhar para dentro da sepultura e dizer como Davi: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Podemos olhar para além da sepultura e dizer como Paulo: estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses. Jesus o disse e cumprirá, diz ele: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Igualmente, ele também diz em Hebreus: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Diz J.C. Riley: não poderíamos pedir mais do que isso, irmãos. Não poderíamos. Prossigamos confiando em Cristo e não tendo receio de coisa alguma. Ser um crente verdadeiro é tudo. Não há quem tenha semelhante rei, um tal sacerdote, um companheiro tão constante e um amigo assim, infalível, como tem os verdadeiros servos de Jesus Cristo. Diante dessas verdades, meus irmãos, quero fazer 3 aplicações acerca desse texto. A primeira delas é que nós devemos viver na certeza de que servimos a um Senhor soberano e vitorioso. Nós temos que ter a certeza de que servimos a um Senhor soberano e vitorioso. E parece óbvio que nós sabemos disso, mas talvez você, como eu, muitas vezes na prática nos esquecemos disso. E é simples de perceber. Quando nos deparamos com alguns problemas da vida, muitas vezes nem tão graves, nós ficamos sem chão. A nossa esperança se esvai em fração de segundos. Nós nos desesperamos diante de algumas notícias. Nós perdemos o controle emocional diante das dificuldades, quando na verdade nós precisamos entender de que o nosso Senhor é o Rei dos Reis, Ele é o nosso Salvador, Ele que domina todas as coisas, tem todo o poder, Ele tem os seus ouvidos inclinados para nos ouvir, e diz a palavra de Deus que Ele atende às nossas orações. Então, se nós cremos nisso, por que nos abalamos com as dificuldades dessa vida? Obviamente a resposta é porque somos pecadores, mas nós precisamos trazer à mente e à memória quem é o nosso Senhor. E Ele disse que estaria conosco em todos os momentos, todos os dias. Então, num dia mau, meu irmão, minha irmã, lembremos-nos nós, o Senhor estará conosco. Que possamos ter os nossos olhos abertos para enxergar aquilo que não estamos enxergando, que possamos ver aquilo que não estamos vendo, que assim como o servo de Eliseu teve os seus olhos abertos naquele momento, quando eles estavam cercados pelos exércitos inimigos, e Eliseu fez uma simples oração e disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. E quando Deus abre os olhos, ele consegue ver o que é espiritual, ele vê os exércitos celestiais defendendo Eliseu. A palavra de Deus diz que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem e os livram de todo mal. Eles estão ao nosso redor. O Senhor nos protege, o Senhor é conosco, e mesmo quando nós achamos que o pior aconteceu, Deus está no controle. E todas as coisas cooperam para o nosso bem, o bem dos que amam a Deus. Devemos viver nessa certeza de que servimos a um Senhor soberano e vitorioso, e vivermos de tal maneira, altivos, confiando nos méritos de Cristo, mas sabemos que somos dele, Ele nos comprou, pertencemos a Ele. Segunda aplicação, meus irmãos, nós devemos obedecer à ordem do nosso soberano. O Senhor nos deu uma ordem clara,
de que nós devemos ir fazer discípulos, adicioná-los à igreja e ensiná-los. E aí você pode se perguntar, mas como que eu faço isso? E essa é uma questão que muitas vezes vem uma interrogação para os membros da igreja. Como que eu devo fazer isso? Eu devo sair pregando? Obviamente que se espera de nós que nós sejamos testemunhas de Cristo. E nós temos tantas oportunidades, de nos comportarmos como servos do Senhor e darmos testemunho, de orarmos por alguém que está passando por uma dificuldade e naquela oração interceder em nome do Senhor Jesus. Tantas oportunidades de dizer aquilo que Deus fez na nossa vida. Só contar a alguém, dizer: olha, o meu Senhor é maravilhoso, Ele tem me sustentado, Ele tem me levantado. Nós temos várias oportunidades, mas nós fazemos isso, meus irmãos, quando nós estamos como igreja. Não necessariamente esse ministério de pregar o Evangelho é o seu ministério, mas Deus lhe chamou com certeza para a igreja e lhe deu um dom para isso. A questão é: você tem exercitado o seu dom? Você tem contribuído para o crescimento da igreja? Quando você vem aqui, meu querido, minha querida, e você é fiel nos seus dízimos, você é um missionário da igreja. Você está fazendo missões, você está obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo, porque através desses dízimos e ofertas, esta igreja tem abençoado outras igrejas. Ela mantém suas portas abertas para que pessoas possam vir aqui e ouvir o Evangelho. E eu louvo a Deus pela vida desta igreja. Falo isso na posição de membro do conselho, sabendo as decisões que tomamos, e falo isso também como presidente do presbitério, reconhecendo a relevância dessa igreja no nosso meio. Essa igreja tem abençoado outras igrejas. Nossa igreja planta a igreja presbiteriana do Olho d'Água. Nossa igreja planta também a igreja presbiteriana da Cidade Olímpica. Nossa igreja tem parceria com a igreja presbiteriana Logos, na Vila Embratel, onde nós transferimos recursos para que ali a mensagem do Evangelho continue sendo anunciada. Nossa igreja participou da revitalização e reabertura da igreja de Brejo, que estava fechada há mais de 10 anos. A igreja está lá funcionando e servos do Senhor estão sendo abençoados pela pregação da palavra naquele lugar. Eu louvo a Deus porque essa igreja tem tido esse coração e vocês todos participam disso. Eu sei que muitos irmãos oram por esse propósito, muitos contribuem. Agora, por último, nós estamos, pela graça de Deus, tendo a oportunidade também de fazer missões na escola da Igreja Presbiteriana da Raposa, onde crianças deixam de estar em outras escolas ouvindo sobre ideologias maléficas e estão na escola presbiteriana, aprendendo que o Senhor Jesus é o Salvador das suas vidas. Você pode contribuir sendo missionário se você está orando pela sua igreja, se você de fato tem um relacionamento com o Senhor e coloca aos pés dele o ministério da pregação do Evangelho desta igreja. Todos meus irmãos que contribuem de alguma maneira para que uma igreja se mantenha firme de pé são discípulos e são missionários. Nós temos muitas, meus irmãos, muitas. O reverendo Antônio sabe disso, que já andou esse Maranhão todo na época que viajava muito. Foi presidente do nosso sínodo também, o primeiro presidente do nosso sínodo, e conhece a realidade. Nós temos igrejas que passam por dificuldades tremendas e nós temos tido a oportunidade de ajudar. Então, que nós possamos obedecer a ordem do Senhor Jesus, sendo fiéis com os nossos dons, com aquilo que o Senhor tem nos dado na nossa igreja. Por último, meus irmãos, nós devemos nos alegrar diariamente na certeza de que Cristo está conosco desde hoje e para todo sempre. Que essa certeza, meus irmãos, ela possa inundar os nossos corações todos os dias quando abrimos os nossos olhos. Nós não saímos de casa sem o nosso amigo fiel. Nós não enfrentamos os problemas sem o nosso Salvador ao nosso lado. Todos os momentos Ele está conosco. Por isso nós devemos viver alegres, mesmo em meio à tribulação, como o próprio apóstolo Paulo, quando preso,
ele externa essa alegria de poder ser o servo do Senhor Jesus. Devemos nos alegrar. O crente deve ser alguém alegre, meus irmãos. Não deve ser alguém maldizente, mas deve ser alguém alegre, na certeza de que a vitória já é dele, que ele caminha com o Senhor Jesus todos os dias, e que um dia ele estará pessoalmente com ele, vendo face a face. Por último, se você está aqui nessa noite e ainda não tomou a sua decisão, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, enquanto ainda há tempo. Porque quando Ele voltar, meus irmãos, nós não sabemos quando vai ser. Diz a palavra de Deus que será como um ladrão, como um raio que corta os céus do oriente ao ocidente. De repente, Ele virá. E quando Ele vir, Ele vai vir não mais para morrer, mas Ele virá para resgatar aqueles que já creram nele. É urgente a mensagem do Evangelho. É urgente que anunciemos esse Senhor e Salvador, porque as pessoas, elas estão todos os dias caminhando para a perdição. Nós precisamos dizer a elas que existe um Senhor que tem toda a autoridade nos céus e na terra, e que se elas crerem nele, confessarem o seu nome, ele vai salvá-las do inferno e vai fazê-las filhas de Deus, co-herdeiras com Cristo Jesus de todas as coisas. Que Deus possa nos abençoar, nos usar, para que possamos ser fiéis a esse mandato que Ele impõe para nós, e que sejamos alegres, porque o nosso Senhor ressuscitou, Ele vive e um dia voltará para nos buscar. Amém.